Entrevista boa aqui no canal da Insight. Gente, estamos aqui hoje com o Fernando. O Fernando é um dos sócios da AB Advogados. A gente vai entender o que essa empresa faz, a gente vai entender um pouco da trajetória do Fernando. E um assunto que a gente curtiu muito, que eu acho que vai ser muito legal a gente poder percorrer aqui, é a questão, principalmente você que é dono de um negócio, como é que você prepara o seu negócio para que amanhã ou depois vem alguém interessado em comprar o seu negócio. Obrigado por você estar aqui com a gente. Conta um pouquinho aí, cara. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Claro. Eu não sou de São Paulo, né? Eu vim do Espírito Santo, meus pais, minha mãe é professora universitária, meu pai é caminhoneiro, então uma infância boa, muito gostosa. A gente estava falando antes de começar a gravação aqui um pouco sobre infância, né? Mas sempre acreditaram muito na educação dos filhos, né? Não mediram esforços para a gente ter uma boa educação, enfim. E aí eu vim para São Paulo, fiz Direito na PUC de São Paulo e naquela época eu queria também ser diplomata e o Fernando Henrique Cardoso era uma inspiração política muito grande para mim na época e eu acabei fazendo Ciências Sociais na USP também. E aí, qual a razão, cara, que você queria ser um diplomata? Cara, E o que é ser um diplomata, né? Fala porque muita gente aí, né, e até confunde um pouco, né, diplomata com embaixador, até aproveitando o ganchozinho, explica aí para o embaixador é a representação política, pessoal. Ele é nomeado normalmente pelo presidente, enfim, dentro do Instituto Rio Branco, e o diplomata é alguém de carreira, alguém que passou no Instituto Rio Branco concursado e faz os trabalhos de tratados internacionais. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um intercâmbio e eu fiquei em Washington, na capital dos Estados Unidos, e lá é um ambiente muito rico nisso. Eu achava aquilo fascinante e por isso eu fui para o direito. E, enfim, depois acabei entendendo que é muito mais burocracia e politicagem, e não a boa política, mas politicagem. Uhum. Isso foi me desiludindo e aí chegou a carreira jurídica com todos os desafios e foi me conquistando. Aí eu comecei a trabalhar na área de societário M&A, uma área que tem contato com muito empresário, com muitos desafios que o empresário brasileiro tem. Isso lá em 2004, faz tempo, né? 2004. E aí eu comecei a trabalhar com isso e tô nessa situação até hoje. Peraí, como é que hoje, porque eu imagino que o mercado de advogados é um mercado que você tem muitos profissionais ofertando Extremamente serviços nesse concorrido. mercado. Como é que vocês se posicionam e como é que vocês ganham o mercado lidando com essa concorrência, cara? Quais são os principais ativos de vocês hoje? Acho que a relação do advogado ela passa muito por confiança e resultado. Você tem que entregar um excelente resultado para o cliente e o cliente que experimenta esse resultado, que percebe ali uma confiança, ele acaba sendo a nossa grande mola propulsora de geração de novos contatos, de novos clientes, de novas oportunidades. Por várias vezes, e isso é uma alegria enorme para nós advogados, imagino para todo empresário na realidade, é quando você está do outro lado e a contraparte, num próximo episódio, te contrata. Então, você está de um lado da mesa e depois o cara fala, olha, que bom advogado, deixa eu contratar ele, deixa ele representar meus interesses. Isso, felizmente, acontece muito. Isso também acontece. Isso acontece muito. É fruto de uma enorme alegria. Ele pagou um ingresso para assistir vocês, aí vocês foram lá, deram show, ele, agora eu vou, né? Vou voltar com vocês aí. Os profissionais liberais, de uma forma geral, né, Anderson, acho que eles dependem muito desse boca a boca, né? Sim. Acho que todo empresário, na verdade, o melhor marketing é quando um cliente... E aí eu acho que é desde a Microsoft, quando alguém fala bem assim, olha, use esse software aqui porque esse software vai te dar a solução adequada. Use esse advogado, use este contador, use esta gestora de RH, enfim, qualquer... Quando você tem essa referência é muito importante. Né? Cara, entrando num assunto que para mim é muito importante para a gente poder percorrer e tirar algumas dúvidas, né, e ensinar um pouco aí para as pessoas,
que é essa área do direito que é voltada para a parte de M&As, que é voltada para a parte de estruturação de vendas de empresa. Conta um pouquinho como é que é esse universo, né? E para quem está empreendendo, quais são os caminhos que esse cara precisa percorrer para deixar a empresa dele bem ajustada, para na hora que chegar uma oportunidade de alguém, né, que fala, opa, essa noiva aqui está muito bonita, eu quero casar com essa noiva. Conta um pouquinho nesse sentido e também entender um pouco, cara, das principais falhas que os empresários acabam tendo ao longo do caminho e na hora que o cara vai, de alguma forma, ir para esse caminho de buscar alguém que queira comprar a operação. Conta um pouquinho de toda essa vivência, toda essa tua experiência nesse segmento. Claro. É um processo que você tem que estar muito bem assistido, seja de um advogado, seja de algum consultor financeiro da sua confiança, para buscar aí o processo de venda. Mas na realidade eu acho que o empresário tem que se preparar desde sempre para poder vender, porque a venda é uma questão de oportunidade. Pode ser que seu concorrente hoje seja seu comprador amanhã, ou pode ser que seu concorrente hoje você compre ele amanhã. Claro. Então o mercado ele tem um ritmo muito dinâmico disso. E às vezes para um empresário ainda um pequeno, um empresário iniciante ainda que está dando seus primeiros passos, ele não consegue verificar isso porque ele está tão apegado ali ao negócio, aquele filho que ele está construindo ali, que ele não consegue verificar a possibilidade dele. Mas é natural que o mercado vá mudando e em um dado momento ou essa pessoa cansou disso, ou a sociedade não está dando mais certo, ou a composição societária, que antes eram grandes amigos, depois de anos de convivência conjunta, acaba não dando mais certo. E aí, indo para as partes que eu acho mais sensíveis, cara, idealmente você tem que ter uma contabilidade bem ajustada, você tem que pagar seus impostos ou saber exatamente quais são as fragilidades. No Brasil não dá para você, infelizmente, ser 100% de acordo com a lei, mas você ter conhecimento de onde você está exposto a risco é muito importante. Você saber onde você está e qual é a fotografia adequada é muito importante. Porque o processo de M&A ele começa com uma conversa, com uma oferta mais informal, ele passa por um processo que é chamado de diligência, né, a due diligence. Uhum. Depois essa due diligence, você vai para os documentos definitivos, que ali estão os valores, as condições, as declarações de garantias, tudo isso que vão nortear aquela transação. E com isso, se tiver tudo certo, existe a venda da empresa. Hoje em dia, estamos falando de 2021, está aquecido esse mercado, cara? Super. Acho que a gente está vivendo no Brasil uma época que tem setores específicos muito aquecidos. A tecnologia, tudo que envolve tecnologia está sofrendo um boom pelo ganho de escala que ela proporciona. A agricultura brasileira está um setor que não foi afetado pela pandemia, na grande maioria exportando muito, com um dólar bastante favorável, então é um setor super aquecido também. E a gente vai sentir, a gente está vendo, quanto eu acho da taxa de juros, o dinheiro está migrando para a economia real. Você vê várias empresas, acho que 28, 30 empresas fazendo IPO, abrindo seus caixas para o mercado público de ações, e com esse dinheiro é natural que elas invistam na compra de empresas. E isso gera um dinamismo e está bastante aquecido. Então, você vê anúncios de transações acontecendo a todo momento. Cara, e voltando um pouco aí para o dia a dia do negócio, né, para o dia a dia de ser empreendedor, quais são os desafios que vocês, no dia a dia ali, como sócios, né, como empreendedores, vocês encontram ali? Quais são os principais problemas mesmo no dia a dia, né? A turma quer saber também os perrengues, né? A gente sabe que o mundo é bonito, mas a gente sabe também que o dia a dia... Não é tão glamouroso, né? Dia a dia o buraco é mais embaixo, né? Cara, eu acho que o que eu vejo com mais desafio, assim, Anderson, a formação das pessoas, dos cargos-chave. Então, o empresário que está precisando contratar alguém
e às vezes ele está sem grana, ou ele precisa que alguém aposte junto com ele. Então, sei lá, você tem muita startup, você tem muito empreendedor que você não vai realizar, você não vai abraçar o mundo sozinho, é impossível. Claro. Você precisa de um time coeso. E contar com essas pessoas, estruturar um plano de remuneração em que todos ganhem no longo prazo, acaba sendo um dos grandes desafios. Você tem os planos de stock option, você tem os planos de remuneração variável, os planos de partnership agreements, mas assim, mesmo em startups, que é onde o empreendedorismo brasileiro está florescendo bastante, você vê esse desafio muito grande de como estruturar para reter os melhores talentos. Bom, Fernando, você comentou que esse ano tem sido um ano que os investidores internacionais estão vindo com mais peso para o Brasil, né? Isso tem alguma razão específica? Por que o Brasil, de alguma forma, está atrativo para que as pessoas venham para cá e que invistam nas empresas do Brasil? Acho que é um múltiplo de fator, são vários fatores, desculpa. Você tem uma moeda bastante enfraquecida, a gente teve a maior desvalorização cambial do mundo. Você tem um governo com acenos, apesar de alguns ruídos de liberalismo, de um governo mais voltado ao mercado. E você tem uma população muito grande. Os mercados consolidados, Europa, Estados Unidos, eles não conseguem manter uma margem de crescimento como o nosso. E aí, se você for pensar, a gente concorre ou com China, ou com Índia, ou Brasil. E qualquer empresa ocidental, ela tem que pensar seriamente no Brasil. Eu acho que são esses os principais fatores para a gente começar a ver um ingresso maior de estrangeiros querendo investir aqui no Brasil. E nessa mesma direção, o que seria situações negativas para que os investidores não viessem para o Brasil? Eu acho que todo empresário brasileiro sabe isso muito bem. Sim, a complexidade de fazer negócio aqui no Brasil é enorme, né? A gente é um país burocrático, cheio de taxas, tarifas, licenças. Isso afasta, né? Isso, infelizmente, acho que a gente tem um caminhar, talvez não tão acelerado como todos gostariam. A gente tem caminhado nesse sentido de se tornar um país menos burocratizado, mais aberto, mais suscetível aí ao investimento, mas ainda tem muita coisa para fazer, leis melhores, reformas tributárias, enfim, tem muita coisa a ser feita para a gente alcançar o nível de desenvolvimento que a gente merece e que a gente pretende. E as decisões políticas acabam também, de alguma forma, impactando e deixando o investidor um pouco mais inseguro. Com certeza, eu não tenho dúvida que se você tiver um governo que consiga imprimir as reformas necessárias, o Brasil é um país maravilhoso em termos de ativos, de recursos. Parece que a gente faz força para ser um país pobre. Então, se a gente desburocratizar isso, a gente consegue, com certeza, alcançar os níveis de crescimento que a gente precisa. A gente tem visto a tecnologia impactar vários segmentos, vários setores do mercado. Como é que a tecnologia hoje ela está impactando os escritórios de advocacia? Né? Quanto que isso é desafiador ou quanto que isso é uma oportunidade? Como é que vocês enxergam isso no dia a dia de vocês? Eu acho que dos maiores desafios para o advogado é a tecnologia. É também um fruto de um pouco de oportunidade, mas aquele advogado que ele estava ali só fazendo o trabalho de recorte e cole, mesmo aquele advogado que era aquele advogado representante em uma cidade mais longe, que representava a empresa numa cidade mais longe, hoje com a pandemia, todas as audiências estão sendo virtuais. Você não precisa mais contratar correspondentes, a tecnologia muda e eu acho que isso vai ser uma barra muito grande para alguns tipos de advogados superar e talvez não consigam superar. Por outro lado, na minha visão, você consegue ter um dinamismo de negócio muito diferente. Você permite conectar pessoas de uma maneira que antes não era possível. Então, ontem eu estava falando literalmente com um empresário de Israel, hoje pela manhã eu estava falando com um empresário italiano que gostaria de investir no Brasil. Essa conexão tão rápida, antes a pessoa tinha que tomar um avião, vir aqui, conversar conosco.
Agora é imediato, é rápido. Em uma hora ele já, aquela conversa de uma hora que ele demoraria praticamente, tinha que se programar praticamente quase 3, 4, 5 dias, hoje em uma hora resolveu o problema. Isso, é muito mais simples. Então, isso permite para aquelas pessoas que estão entregando o resultado, que está fazendo diferença na vida do seu cliente, seja do modelo que for, seja advogado, seja qualquer outro tipo de empresa, entregar o resultado e esse profissional vai ser valorizado. Agora, tem um outro aspecto que preocupa bastante, é a inteligência artificial. A inteligência artificial deve mudar bastante a forma que a gente se relaciona, não só no direito, mas como um todo. No todo, dia a dia. Voltando um pouco nessa questão de M&A, cara, você já teve histórias de empresários que se arrependeram? Eu já tive histórias de empresário que recomprou a empresa. Recomprou a empresa. Não precisa, obviamente, citar o nome da empresa, mas conta alguns casos, assim, só para a gente poder, algumas curiosidades. O povo quer saber de curiosidade. Esse caso é um caso que os investidores estrangeiros viram um negócio. Tá. Era um negócio com uma margem bastante interessante, uma margem de lucro bastante interessante, e era um negócio meio, assim, uma renda fixa muito estabelecida, assim, no setor de energia. E aí esse meu cliente vendeu, estourou champanhe, teve um evento de boa liquidez e saiu da operação, ficou mais um ano ali com um non-compete. E depois saiu da empresa, enfim. Terminando o non-compete, ele percebeu que a empresa que ele tinha criado começou a perder clientes, a perder contatos, a não entregar mais, e o telefone dele começou a tocar dos antigos clientes reclamando para ele, e ele falando: olha, a empresa não é mais minha, resolva com fulano, resolva com ciclano. E aí ele verificou: poxa, o meu non-compete acabou, a empresa está indo mal. Será que se eu fazer uma oferta para eles aceitam? Custa tentar, né? Ele fez uma oferta e conseguiu fazer a compra da empresa que era dele. Caramba! E hoje, até hoje ele é dono dessa empresa. Para os empreendedores aqui do canal, né, deixa um recado aí para essa turma. O que é importante para quem quer começar um negócio, para quem está empreendendo, na tua visão, nessa área jurídica? O que é importante para esse cara, para ele caminhar bem, na tua visão? Eu acho que, pessoal, se eu puder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, escolher bem as pessoas com quem você vai se associar, investidores anjos, sócios, funcionários. Ainda mais no começo, essa equipe, esses braços, eles são fundamentais para levar você ao seu futuro. E se você não conseguir escolher uma equipe vencedora, você vai estar enfrentando mais desafios do que seus concorrentes e, enfim, a chance de sucesso é pior. Então, quando você fala de um advogado, é importante você ter um advogado da sua confiança, que ele seja com boa reputação e que não ofereça soluções mágicas. Às vezes as pessoas acreditam em soluções mágicas que não existem. Então, toda empresa paga tributo, toda empresa tem desafio, funcionários vão reclamar, saiba que esses desafios acontecem e a gente tem que lidar com a realidade de uma maneira muito crua, mas com racionalidade. E para você que quer ser cliente da AB, para você conhecer o trabalho da AB, a gente também vai colocar aí todos os endereços e todos os contatos, certo? Obrigado, Anderson. Foi uma satisfação enorme falar aqui com você, cara. Que isso, cara. A gente que agradece aí o teu tempo e que a gente consiga aí cada vez mais inspirar aquelas pessoas que realmente têm uma cabeça empreendedora, não só para o negócio, mas empreendedora para a vida. É isso aí, gente. Falou, galera!